De volta com a Educadora Entrevista, hoje aqui na companhia da psicóloga da Vivian Guidetti. Vivian, obrigado pela participação com a gente. Eu que agradeço, Luciano, mais uma vez a gente poder estar falando sobre saúde mental. Bom, a gente vai falar um pouquinho a respeito de depressão pós-parto, mas eu queria começar falando sobre depressão mesmo, né? O que é e quais são as principais causas? A depressão, muitas vezes, ela está associada a uma tristeza constante, né, que se associa à questão da melancolia. Não é uma simples tristeza, mas é uma tristeza no qual a pessoa se prostra e ela não consegue ter ações diárias. Muitas vezes tem a perda de interesse, né, a desmotivação, a apatia, a perda de sono, a perda de apetite. Então a pessoa ela acaba acontecendo também um isolamento social, onde ela não consegue se vincular com as pessoas, não porque ela não queira, mas porque ela não consegue. Muitas vezes ligado a uma questão que vai também da química cerebral, né? Por isso a questão dos medicamentos, etc. E quando a gente fala na depressão pós-parto, você tem uma alteração hormonal gigantesca no corpo da mulher, né? Que muitas vezes acarreta essa mudança. Sim, a questão da depressão pós-parto, se a gente for pensar na gravidez como um todo, é um turbilhão, né, de emoções, de expectativas, inclusive muitas alterações hormonais. E quando acontece o nascimento do bebê, tem uma queda brusca dessa produção hormonal. Então é onde muitas vezes oscila-se a questão do humor. Claro, né, que no início a mulher realmente ela tem uma tristeza, uma incerteza, ela se sente insegura em relação ao bebê. Mas se isso prolongar, né, provavelmente depois de um mês do nascimento do bebê, onde essa tristeza ela vai ficando mais evidente, essa perda de interesse, ela não consegue mais sentir prazer nas atividades diárias, tem muita insegurança em relação ao bebê, né? Muitas vezes ela busca proteger muito o bebê ou, né, evita o contato. Então aí sim a gente pode pensar num diagnóstico de depressão pós-parto. Perfeito. E normalmente tem um período específico da depressão pós-parto ou não? Ela pode se manifestar em várias fases aí? Ela pode se manifestar em várias fases. Até 2 semanas, tem uma fase que eles chamam de tristeza materna ou baby blues, que é onde a mulher realmente ela tem uma tristeza, ela se sente insegura em relação às características de ser mãe, mas do mesmo jeito que essa tristeza tomou conta, né, da mulher, ela acaba indo embora sem nenhuma alteração significativa. Após essas 2 semanas do parto, quando a tristeza ela não vai embora, ela vai ficando mais evidente e a mulher ela já não consegue fazer as atividades diárias como ela fazia, ela já não consegue interagir muitas vezes com as pessoas ao redor, muitas vezes ela não consegue interagir com o próprio bebê, né? Mas não porque ela não queira, não é porque a mãe não quer o bebê, mas porque ela não consegue. Aí sim a gente pode pensar. E essa depressão pós-parto, ela pode acontecer até 1 ano após o nascimento do bebê. Então, é uma fase de constante vigília, principalmente das pessoas que estão ao redor, se perceber essas alterações. Porque acontece em todo esse período, não só diretamente após. Uhum. E de fato, né, é uma questão que ela não é rara, ela acontece com uma certa rotina aí. E a pergunta da Gabriela aqui, está ocorrendo mais ultimamente ou não? Está se diagnosticando mais? Na verdade, cerca de 10 a 15% das mulheres que têm um bebê, elas podem estar propensas às questões da depressão pós-parto. Normalmente tem sim se identificado mais, porque hoje em dia, né, as gravidezes muitas vezes elas não são desejadas, não tem um apoio familiar, um apoio social, muitas vezes
tem algumas situações de conflitos conjugais, então isso acaba acarretando sim na mulher, muitas vezes, uma tristeza constante que pode sim ser propensa ao diagnóstico da depressão pós-parto, principalmente em relação à questão da insegurança, situações estressoras também, perda de entes queridos, isso pode contribuir sim, inclusive pessoas que já tiveram algum outro transtorno psiquiátrico ao longo da vida, não necessariamente só na fase da gravidez. A Carla perguntando, né, quais são as formas de tratamento após um diagnóstico. Bom, a questão do diagnóstico, ela é algo, né, que muitas vezes, como eu havia falado anteriormente, precisa se prestar muita atenção, porque no início, realmente, ao pós-parto, a mulher ela é invadida por esses sentimentos de tristeza, mas se isso persiste, o ideal é que se procure um psiquiatra, porque hoje em dia existem medicações que podem ser administradas juntamente com o aleitamento materno. Então, procurando o médico, ele vai poder avaliar a demanda daquela mãe, perceber qual que é a realidade dela. E também seria necessário um acompanhamento psicológico, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não compreendem necessariamente o período que essa mulher está passando, muitas vezes criticando, achando que é uma falta de vontade em relação ao bebê, mas na verdade ela está adoecida, ela não consegue nem as próprias coisas diárias dela e principalmente em relação ao bebê ela se sente ainda mais insegura. Então é extremamente importante um acompanhamento psiquiátrico e psicológico e também os familiares estarem sempre ao redor, apoiando, né, promover principalmente a questão da amamentação, que é um período onde a criança e a mãe se vinculam, onde ela acaba tendo um contato maior com essa criança, fortalecendo ali um vínculo. Uhum. E, de fato, a gente acaba percebendo isso, né? O quanto é necessário um respaldo, um amparo nessa primeira fase, né? E no passado, eu acho que a gente tinha uma questão mais corriqueira com relação a isso, porque as famílias eram maiores, então o contato, não só com a gestação, mas com essa fase inicial, era mais comum para todas as mulheres, né? Hoje, isso está um pouquinho mais distante da realidade. Sim. Em decorrência da sociedade atual, acaba acontecendo muitas vezes um distanciamento, um despreparo na função de ser mãe, porque não é simplesmente ter o bebê, mas é atribuir uma função de ser mãe, de cuidado, de atenção. Anteriormente, tinha-se sim alguns acontecimentos, inclusive, né, as mulheres aí mais antigas, elas falavam que a pessoa realmente ficava louca após o nascimento de algumas crianças e, na verdade, essa loucura estava associada ao que poderia ser uma depressão, mas que por falta, muitas vezes, de conhecimento, as famílias acabavam não sabendo que aquilo era algo que poderia ser esperado. Uhum. E nessa questão específica, né, quando a gente fala, eu estava falando da ação do diagnóstico, seria interessante que toda mulher pós-parto tivesse algum acompanhamento? Na verdade, não toda mulher, né, mas aquela que sentir realmente e que a família perceber que os comportamentos eles não estão sendo adequados com a expectativa que ela tinha em função do bebê, em função as expectativas em função ao futuro, aos planejamentos, porque normalmente a mulher, logo aí até uns 45 dias, né, após o parto, ela tem um acompanhamento com o obstetra, com o ginecologista, mas depois disso nem todas as mulheres dão seguimento. Então, se a família percebe isso, porque muitas vezes ela não consegue perceber sozinha, é necessário sim esse acompanhamento. Como eu relatei, até a segunda, terceira semana é normal uma insegurança, uma tristeza, mas quando isso se intensifica, vem às vezes comportamentos obsessivos em relação à criança, a mãe ela fica verificando várias vezes se a criança está respirando, ela agasalha por demais essa criança, tem uma vontade constante de chorar, uma irritabilidade.
Quando ela realmente não consegue lidar ali com a rotina dela, aí sim ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser respaldada, porque muitas vezes tem-se a convicção de que não se pode tomar medicação, tanto na gravidez, em casos já que são diagnosticados de depressão, ou após o nascimento do bebê. Mas atualmente existem medicamentos que não interferem nada na formação do bebê, no desenvolvimento, ou até mesmo que não interferem necessariamente no aleitamento. Uhum. Então todo esse acompanhamento tem que ser feito aí, né? Aí a gente cai numa outra questão, que é a que a Renata coloca, né? Da resistência ainda ou da pouca procura das brasileiras pelos procedimentos de pré-natal, como se deve. Ela coloca, isso pode ser também um fator que leve a uma depressão? Sim, acaba acarretando também, porque se a gente for pensar, principalmente na população assim da adolescência, né, nessa faixa etária, muitas meninas têm engravidado mais cedo, não têm um acompanhamento, muitas vezes descobrem a gravidez já com determinado mês, então não tem esse acompanhamento, porque inclusive elas são orientadas no período pré-natal sobre essas circunstâncias. Muitas vezes no pré-natal ela vai se fortalecer diante das inseguranças que ela tem, ela vai apreender, né, a função de ser mãe, o que uma mãe precisa fazer em relação ao filho. Então, muitas vezes é necessário e muitas mulheres não fazem, às vezes pela correria, às vezes pela falta mesmo de interesse, porque se a gente for pensar, muitas gravidezes, elas são indesejadas. Então, a mulher ela acaba não tendo ali um preparo para se desenvolver enquanto mãe. A Lúcia, né, da Vila Lídia, está parabenizando pela entrevista, diz que passou pelo problema aí, né, e sente como se estivesse falando com ela. É interessante essa questão, né, como as pessoas se reconhecem no quadro, mas só depois que passam por ele, né, não enquanto estão. Sim, muitas vezes a própria pessoa ela não consegue reconhecer aquilo. Ela pode perceber que às vezes o humor está mais alterado, a vontade de chorar, muitas vezes uma vontade constante de sumir, né, de fugir, mas ela acaba achando que aquilo é algo que faz parte da situação que ela está vivenciando e não algo que chega a ser no nível patológico. E algo que eu acho importante ressaltar é que independente se é na primeira ou na segunda gestação, não tem um momento certo para essa depressão pós-parto acontecer. Pode ser que tenha tido a primeira gestação normalmente e na segunda gestação, após o nascimento da criança, essa mulher ela venha desenvolver essa depressão pós-parto. Uhum. E realmente essa questão do acompanhamento e do olhar de fora da questão é muito importante, né? Porque é bem como você coloca, às vezes a mulher está passando pela problemática, mas se não tiver alguém de fora para dar o amparo e o encaminhamento, ela de fato não vai ter. Muitas vezes sozinha ela não vai conseguir enxergar, porque inclusive ela tem um sentimento ali de culpa por estar sentindo aquilo, de culpa por não poder estar vivenciando, né, a maternidade como se prega muitas vezes socialmente, como se fosse uma maternidade ideal. Mas nós sabemos que o período de gestação, ele é extremamente complicado para a mulher. Ela passa por muitas alterações de humor, hormonal também, em relação às expectativas do futuro. Então, muitas vezes, a mulher ela se sente mal por não estar bem, né, com a vinda daquela criança. E muitas vezes ela não consegue ter o controle disso. Então, ela sente muitas vezes dificuldade de poder falar para as outras pessoas por um medo de uma retaliação, de uma crítica. Uhum. Ricardo, com uma questão interessante, né? Existem homens que têm depressão, não pós-parto, é lógico, eles não passam pelo parto, né? Mas depois do nascimento dos filhos? Normalmente, o que acontece? Após o nascimento dos filhos, a mulher... Normalmente ela se volta mais para a criança.
Existem alguns homens que muitas vezes eles não compreendem esse envolvimento que a mulher tem em função do filho, né? É algo que pode vir a acontecer, sim, não pode ser descartado. Muitas vezes até em relação à própria função de ser pai, por não compreender, por às vezes achar que é só uma relação aí dual entre mãe e bebê. Então, sim, pode acontecer, tá? Mas é algo que depende muito, né, de como o pai muitas vezes vai ver aquela situação do vínculo ali materno. Perfeito. De fato, você tem essas duas somas, né, que a gente fala aí, uma questão específica que a gente falava da questão hormonal, desse boom aí que ocorre com a mulher, mas ao mesmo tempo com os dois, com o casal, você tem essa questão da nova realidade, né, da responsabilidade, etc., que pode forçar aí um quadro. Sim, muitas vezes muda-se a responsabilidade, porque agora não é mais o casal, eles vão viver só os dois, mas sim a entrada de um novo membro. Então, muitas vezes, a mulher ela fica dedicada aos cuidados da criança e o pai ele precisa trabalhar, ele precisa muitas vezes auxiliar nas tarefas de casa, porque querendo ou não, um bebê ele demanda muito. Demanda muito dos dois, e o marido ele precisa estar ali disposto a auxiliar também essa mãe, porque sozinha torna-se algo muito pesado para ela, torna-se uma pressão muito grande, inclusive na função de ser uma boa mãe. Uhum. Dentro da questão, né, que a gente falava do tratamento, que às vezes você tem hoje já medicamentos, né, que não vão interferir na amamentação, que podem ser implementados, mas além disso o acompanhamento com o profissional é fundamental. Com certeza, o acompanhamento, principalmente, né, o psicológico, é onde a mulher vai ter um espaço, ou qualquer outra pessoa que tenha depressão vai ter um espaço para falar sobre o que ela sente, sobre os pensamentos dela, porque muitas vezes são pensamentos aterrorizantes. Então, se ela falar para uma outra pessoa, né, a outra pessoa muitas vezes ela não vai compreender aquilo, ela não vai conseguir perceber que aquilo faz parte de um adoecimento. Então, muitas vezes ela se retrai, é onde, infelizmente, a doença acaba tomando uma proporção maior. Perfeito. Na questão biológica aqui, né? A Fabiana perguntando se pode ter uma questão de repetição nisso nas famílias, né? Tipo, a mãe apresentar, depois as filhas e etc. Sim, é algo, inclusive a questão genética, biológica, é algo que tem que se levar em conta, principalmente com históricos aí familiares. Então, por isso que é necessário sempre avisar durante o pré-natal ao médico, né, que já teve esse tipo de situação na família, até para que se tenha uma prevenção para que isso não venha a ocorrer posteriormente. Uhum. Cristiane parabenizando também pela entrevista, a família aqui, o pai, o Guidete e todos estão assistindo, parabenizando pelas explanações sobre o tema, e a Fabiana, né, colocando que já passou pelo problema e que teve uma dificuldade das pessoas entenderem, né, e isso ainda, apesar de toda a informação, ainda infelizmente é recorrente. Com certeza, porque se a gente for pensar num adoecimento mental, né, psíquico como um todo, as pessoas que não passaram por esse tipo de situação, elas não conseguem compreender. Então, muitas vezes vai ter um apontamento que a pessoa é por falta de vontade, é por frescura. E, na verdade, não é que ela não queira, muitas vezes, realizar as coisas, é porque ela não consegue, ela se sente prostrada e paralisada em relação, né, às atividades diárias, aos comportamentos habituais que ela tinha. Então, não é porque ela não quer, mas porque ela não consegue desenvolver, porque aquilo, né, o simples fato, muitas vezes, de uma pessoa depressiva levantar da cama ou ter que acordar é aterrorizante para ela, porque ela vai entrar em contato com todo o sofrimento que ela tinha anteriormente. Uhum. A Maria Amália parabenizando pela relevância da entrevista, né, e pela ótima profissional, e Fabiola colocando uma outra questão aqui a respeito do que a gente falava do período de duração, até quanto pode durar uma depressão pós-parto. Na verdade, né, a depressão pós-parto ela pode
né, se desenvolver depois do nascimento da criança até 1 ano. Então, durante todo esse período, né, algum episódio depressivo que acontecer, ele vai sim estar associado à depressão pós-parto. E que se essa depressão ela não for tratada nesse momento, ela pode se tornar crônica e a pessoa levar aquilo para o restante da vida dela. Então, por isso que é necessário muita atenção, muita cautela, principalmente das pessoas que estão ao redor, né? Porque como nós falamos anteriormente, as mulheres, muitas vezes, elas não conseguem identificar isso sozinha. Então, é algo que precisa, sim, de uma manutenção, de um tratamento, para que isso acabe não acarretando danos futuros. Né? Você citou um outro tema durante o intervalo, que é um tipo de psicose. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Seria a psicose puerperal, né? Assim como as outras psicoses, acontece ali uma perda de contato com a realidade. Ela pode acontecer precocemente, né? Não precisa já de algumas semanas, assim como a depressão pós-parto, para ela ser identificada. Então a mulher ela tem uma quebra de contato com a realidade, muitas vezes ela começa a ter tanto alucinações como delírios. Isso depois do parto? Isso, depois do parto. Ela tem uma crença muitas vezes irreais, pensamentos incoerentes e que muitas vezes, até em situações mais graves, a mulher ela pode acreditar que ela tem, às vezes, um superpoder e, infelizmente, pode acarretar danos à criança. É igual, por exemplo, uma mulher que sente que tem o poder de voar, por exemplo, né? Ela pode saltar com a criança de um prédio, né? Ou ela pode, muitas vezes, distorcer ali algo real, acreditar que aquela criança não é filho dela. Então, esse é um quadro muito mais grave após o período do parto e que precisa sim ficar atento. Acontece com menor incidência do que a depressão pós-parto, mas é um quadro também que existe e que as pessoas necessitam de atenção. E por isso essa questão primordial da atenção pós-parto, aí, das pessoas ficarem atentas a todos os detalhes, né? Ver se a pessoa está agindo dentro da rotina, da normalidade, e notar qualquer pequena diferença como um alerta. Com certeza. Muitas vezes as pessoas elas passam sim por momentos de oscilação de humor, que é algo natural, é algo habitual da vida diária, não só após esse período do parto, mas quando as rotinas, né, diárias tornam-se algo ali aterrorizante, algo que causa muitas vezes um receio, um medo muito grande, é necessário ficar em alerta. Por exemplo, um simples banho, dar um banho na criança, muitas vezes a mulher ela tem um temor tão grande em relação àquilo que ela não consegue, porque vem pensamentos invasivos como, por exemplo, dela derrubar a criança, que ela não é capaz de fazer aquilo porque ela pode causar algum mal à criança. Então é necessário ficar atento, independente de faixa etária, independente, né, se é a primeira, segunda gestação, é necessário ficar alerta a esses comportamentos que fogem do que é esperado, do que é habitual. E aí você coloca uma outra questão, né? Às vezes a pessoa já teve uma gestação, não teve problema nenhum, e em outras o quadro se manifesta. Sim, com certeza. Não tem esse tipo de consequências de ser na primeira gestação. Pode ser que ela tenha tido 2 filhos, inclusive na terceira gestação. Tudo isso depende de como ela vivenciou todo o período ali da gravidez, dos eventos estressores principalmente que aconteceram, a questão do vínculo, né, do fortalecimento social e familiar. Então, pode ser que ela tenha tido 2 gestações tranquilamente, o período ali pós-parto tranquilamente, mas que na terceira gestação, por exemplo, ela enfrentou a perda de um ente querido ou uma situação, né, de separação conjugal. Então, esse evento pode ser sim algo que gere a depressão pós-parto nessa terceira gestação, mesmo que nas outras não tenha acontecido. E muitas vezes, quando a mulher já teve em alguma gestação, é necessário ter uma cautela muito grande, porque muitas vezes pode reincidir essa depressão aparecer novamente. Perfeito. Então todo cuidado é pouco aí, né? E não deixar essa questão prática de
já está em outra gestação, nunca apresentou problema, como se fosse um fator de não se preocupar. Sim, com certeza. É necessário se preocupar, sim, porque nós sabemos que cada vivência, ela é única para a pessoa. Então, ela pode já ter tido outras gestações tranquilas, tem, né, inclusive enfrentado ali o trabalho de parto tranquilamente, mas em uma outra gestação tudo isso mudar, né, e não acontecer como nas outras. Então é necessário ter muita atenção e muita cautela, principalmente quando a mulher, já no período ali da gestação, seja no início ou no final da gestação, começar a apresentar uma insegurança muito grande. É necessário ficar atento para que isso não aconteça, principalmente depois do parto. Vamos pensar também em um parto que tenha sido exaustante para a mulher, ou, por exemplo, se ela adoece logo ali após o parto, ou se a criança nasce com alguma enfermidade. Isso também são situações que colocam a mulher a estar vulnerável a desenvolver essa patologia. Perfeito. O Ricardo, quais os primeiros procedimentos a se notar algo diferente? Os primeiros procedimentos, é conversar com o ginecologista daquela mulher, e provavelmente, ter ali um contato com ele vai fazer uma avaliação e muitas vezes ele vai encaminhar. Ou pode procurar já um médico psiquiatra, para ele poder diagnosticar de fato se aquilo faz parte de um quadro depressivo, e também procurar um acompanhamento psicológico, porque muitas mulheres podem criar sim uma resistência em relação à questão da administração de medicações. Então elas podem ter medo de ingerir a medicação com a ideia de que aquilo vai gerar algo para o bebê, principalmente as mulheres que amamentam. Então a questão do apoio psicológico, ela vai fortalecer o vínculo ali da mãe-bebê, vai ter um espaço para a mulher falar sobre as angústias dela, principalmente se forem mulheres que não aceitem o tratamento medicamentoso, mas que é importante ressaltar que é imprescindível, sim, muitas vezes o tratamento medicamentoso associado a uma psicoterapia. Perfeito. Viviane, quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição, esperar aí que as pessoas fiquem um pouco mais alertas a respeito dessa temática e que procurem um profissional qualificado caso observem que estejam enfrentando o problema. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Luciano, e é muito importante sempre a gente estar falando sobre saúde mental, tirando aí vários estigmas e estereótipos de que são coisas alheias. Então é necessário muita atenção e muita cautela. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência nós vamos falar de algumas ações da Associação Comercial e Empresarial de Batatais. Não saia daí. De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do presidente da CE. Gino, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. É um prazer realmente estar aqui com vocês de novo aqui na Casa da Educadora. Bom, Gino, a CE sempre com grandes campanhas, com ações para a nossa comunidade, e Dia das Mães se aproximando não seria diferente. Sim, esse ano nós fizemos também, apesar de está tudo meio apertado, o comércio, a indústria, tudo da cidade está um pouco, mas de modo algum a associação poderia deixar de fazer junto com os nossos empresários, o pessoal, principalmente o pessoal do comércio, para fazer um incentivo ao consumidor, oferecer algo a mais para os nossos consumidores, Então, esse ano a associação, nós fizemos para o sorteio do Dia das Mães, Nós vamos dar uma moto 0 km do modelo Linde, 4 vale-compras de R$250, um vale-compra de R$400 para o vendedor. Essa do vendedor que nós fizemos para presentear o vendedor, até para ele se sentir também mais motivado e trabalhar não esquecer de passar o cupom para o cliente também. Então isso foi até um pedido que o pessoal pediu, então nós fizemos uma premiação
pro vendedor da loja, né? Nós tivemos aí uma participação muito boa, mais de 50 empresas, né, de diversos ramos de atividade, né, que estão participando, né, da campanha. Como sempre, a gente tem uns patrocinadores, que são os patrocinadores masters da campanha, né, que é a Nova Grife, Bazar, Feira do Produtor. Essa Feira do Produtor aqui, fazer um comercial, o pessoal entendeu o espírito da coisa. É aquela feira que nós temos todos os domingos ali na Washington Luiz, né? Então o pessoal também, associação colaborando com eles lá na feira e eles também colaborando com o comércio em geral de Batatais, né? O pessoal se uniu lá, o pessoal na feira e entrou como patrocinador, uma coisa muito legal, muito interessante pela parte deles lá também. Nós temos o Supermercado Saltarelli, a Mega Impress, Loja Zé Demais, a Casa Nova, Rococó, Popimar, Supermercado Econômico e 3D InfoShop. Então o pessoal dá tempo ainda de participar, porque o nosso sorteio vai ser no dia 14, né, às 12 horas, lá na sede da Associação Comercial. Então o pessoal que ainda não comprou o presente para a mamãe, né, que o brasileiro sempre deixa muito para a última hora mesmo. As lojas participantes vão estar com um cartaz lá na frente, né? Na frente da loja, que aquela empresa está participando da campanha do Dia das Mães, né? E além disso tudo, as empresas que estão participando estão oferecendo alguns descontos especiais, formas de pagamento, né? Então é interessante, além de vocês presentear a mamãe, né, que é bem legal isso daí, vocês vão ter um desconto especial nessas lojas e, inclusive, ainda tem o sorteio aí dos vales compras e de uma moto, 0 km. Perfeito. E também relembrar quem está com o cupom guardado lá na gaveta, né, para preencher e depositar nas urnas nos pontos de coleta. Isso, muito bem lembrado. Quem está lá, volta lá na loja, onde foi, deposita direitinho, confere todas as informações, tá? Se está tudo direitinho, dá uma conferidinha direitinho, porque nada, uma moto aí que vale mais ou menos 10 mil reais já vai ajudar, bem legal, e mais os vales compras, né? Então, o que tiver guardado na gaveta, retira, confere se está tudo direitinho, leva lá na loja onde você comprou, se acaso ainda não depositou, né? Que aí a loja depois vai levar isso na segunda-feira de manhã lá na associação comercial para nós fazermos o sorteio. Perfeito. E é importante sempre essa questão que você coloca, né? Ficar de olho nos dados na hora do preenchimento, porque se sai um pouquinho da regra, acaba perdendo aí a chance do prêmio. Não adianta ser só sorteado e o preenchimento não está correto. Porque às vezes a sorte pendeu para o seu lado aí, e por causa de algum detalhezinho. Porque nós temos algumas regras a seguir, né? Lá no preenchimento do cupom, e sempre que a gente sorteia, sempre tem um auditor ou é o advogado da associação comercial, sempre tem uma pessoa auditando isso com toda a clareza, e lá tem alguns itens, né, que é obrigatório, tá? Então, mas está tudo lá, é coisa muito bem simples, né? Só ter esse cuidado aí para você que for sorteado lá, for sorteado e não poder levar o prêmio, aí nós vamos ter que fazer outro sorteio. Além do Dia das Mães, a gente sabe que o associado tem todo o respaldo para os eventos futuros ao longo do ano, né? Os períodos de sazonalidade aí, né, Gino? Sim, nós temos associação. Eu falei há um tempo atrás, numa entrevista, que nós estamos remodelando a associação comercial com várias ações, o sistema de gestão da forma que nós vamos trabalhar. Isso está dando bastante trabalho para a gente, muito trabalho para o Figueiredo e para a nossa equipe lá, o Figueiredo muito competente conseguindo resolver isso. Dentro das ações festivas, vamos falar assim, nós já estamos preparando que esse ano a Associação Comercial faz 40 anos e já está praticamente, só falta eu assinar o contrato, mas eu vou deixar uma expectativa, essa semana eu devo assinar, uma banda que fez muito sucesso, veio bastante vezes no passado aqui em Batatais, é uma banda muito conhecida, assim, falta praticamente só assinar o contrato, nós vamos trazer, eu vou deixar uma surpresa aí para o pessoal para ficar
um pouco ansioso, mas nós vamos fazer uma bela festa dos 40 anos da Associação Comercial, né? Vocês, associados, né, da cidade, merecem uma festa dessa, né? Uma confraternização. Então, essa para o agosto, né, sempre véspera do Dia dos Pais, é tradicional esse baile da Associação Comercial, mas amanhã ou depois de amanhã a gente assina o contrato, aí a gente pode até falar em primeira mão aí para vocês quem que vai ser essa banda aí, que ela sempre veio aqui em Batatais e fez sempre muito sucesso aqui em Batatais. E já é uma estrutura tradicional de festas, né? Então a gente sabe o quanto se tem esse apelo, né, Gino? O pessoal cobra, né? Virou há muitos anos a associação vem fazendo essa confraternização, né? Com os empresários da cidade, né? E o pessoal, já no começo do ano, Gino, e o que você vai trazer esse ano? O que você vai fazer há 40 anos? Então, até atendendo a muitos pedidos dessa banda que nós estamos praticamente acertando, entre hoje e amanhã a gente fecha, né? Foi uma quantidade muito grande de pessoas que pediu até essa banda, né, para a gente trazer, resgatar ela de volta aqui, né? Então, está praticamente tudo certo, amanhã assinando o contrato, então a gente já vai fazer agora já para este ano, comemorando os 40 anos da Associação Comercial, junto com todos os nossos associados e colaboradores lá. Perfeito. Com relação à associação, né, Gino? As pessoas que têm aí o seu comércio, a sua indústria, que ainda não são associados, como é que devem proceder? Olha, as pessoas que ainda não são associadas da associação, 3761-3700. Dá uma ligada na associação comercial, vê um horário que fica melhor para você, empresário, melhor horário para você. Liga na associação comercial, nós vamos mandar um representante até a sua empresa e passar para vocês tudo que a associação faz. Se eu for elencar aqui agora, eu preciso de uns 4 programas para fazer isso. A associação hoje procura trabalhar de forma efetiva para os associados, em todos os setores. Então, vê um horário que fique interessante para você. Nós vamos mandar um representante nosso até a sua empresa, vai explicar de cursos, de palestras, de SCPC, de todas as situações que a gente faz, de convênios. Nós temos convênios hoje com a Unimed, tá, para empresas, e nós estamos assinando um outro contrato agora de novo, mais um contrato com a Unimed, que isso tem, as empresas que fazem por intermédio da associação comercial, tem um desconto fabuloso, é o mesmo atendimento, a mesma qualidade de atendimento da Unimed, né, que faz isso daí. Então, quem não está associado, porque, Luciano, muitas pessoas entendem e pensam da associação comercial, lá na associação comercial é só para saber se eu estou devendo no mercado ou não, na praça aí ou não. Associação não é isso, ou não é só isto. A gama de serviços que a associação pode trazer pro associado é muito grande. Como eu falei, se eu for explicar tudo aqui, vai muitos programas. Então, peço a vocês que não é associado, e mesmo os que já são associados, nós vamos lançar esse novo plano aí com a Unimed, isso é um trabalho da associação comercial, junto com a Unimed, nós temos já esse plano tradicional, nós vamos lançar um outro plano que as empresas vão poder estender mais para os seus funcionários, né, num custo feito pela associação comercial, tem um custo diferenciado, entendeu? Então procure, é só ligar e agendar da melhor forma que fica melhor para você. A gente, sou empresário também, a gente sabe que o nosso tempo é sempre muito exprimido, muito corrido. Vê a melhor forma que fica para você, liga na associação, vamos agendar um horário, os nossos colaboradores vão aí, com maior presteza, explicar tudo que a associação pode oferecer em benefício para a sua empresa.
Perfeito. E é importante isso, né, Gino? Que a gente vê o quanto essa soma acaba gerando lucratividade para todos, né? Porque as campanhas ficam mais em conta, o próprio comércio se torna mais atrativo em função de participar dessas ações, dessas campanhas. O custo de formação, de cursos de qualificação também se torna acessível, né? E todos podem participar e empreender melhor, né? É porque se uma empresa, mesmo que ela tenha lá 30, 40 funcionários, 20, ela tem a necessidade de trazer algum curso específico ali para a empresa dela. Mas esse curso, às vezes, pode ter outras empresas que estão precisando. Então, o que a gente faz? A gente pega essas informações de várias empresas, a associação vai lá, procura esse curso e passa para todos os associados. Aí a gente consegue fazer esse curso para 80, 100 pessoas. Aquela empresa que ia gastar 3, 4 mil reais, acaba gastando 300, 400, 500 reais. Então a gente até, muito bem lembrado, as empresas que já são associadas lá, se estiver tendo uma necessidade de algum curso específico, alguma coisa, passa para a associação comercial, porque não que a gente não quer. É difícil a gente ligar em todas as empresas, o que você está precisando de curso? Então, fica aqui o convite para todas as empresas. Se tiver de um curso específico, alguma coisa específica, liga para a associação comercial, vá até a associação comercial, vamos tomar um café lá com a gente, né? Passa a necessidade da sua empresa, que a gente vai trabalhar em cima disso. Nós temos SESC, o Senai, Senac, Sebrae. Nós temos uma gama de coisas para oferecer para vocês, empresários, que às vezes a gente não está sabendo que vocês estão precisando, porque são mais de 700 associados, 740 associados. Então, para a associação comercial, é difícil ela descobrir exatamente o que vocês estão precisando, mas é mais fácil para a associação, quando ela sabe o que vocês precisam, a gente correr atrás e fazer isso acontecer. A Roberta perguntando a respeito, né, nós falamos aí do Dia das Mães, né, dos demais feriados sazonais, aí, né, Dia dos Namorados, dos Pais, pode aguardar que vem campanha por aí. Nós estamos trabalhando no Dia dos Pais, Dia dos Namorados, nós estamos vendo como nós vamos fazer essa campanha, porque essa campanha que nós fizemos do Dia das Mães foi, por exemplo, uma virada de ano, o mercado começou a aquecer um pouco agora, os comerciantes começaram a ficar um pouco mais confiantes, né? Nós tivemos uma boa adesão de empresas, poderia ter sido um pouco melhor, tá? Poderia ter sido um pouco melhor. Então nós vamos, terminando isso daí, do Dia dos Pais e Dia dos Namorados, nós vamos fazer lá na Associação Comercial uma pré-pesquisa, né, para a gente ver a quantidade de pessoas que se interessam em entrar na campanha, né, porque mesmo a gente precisa ter uma quantidade mínima de empresas para a gente poder fazer uma campanha, né, e dar um prêmio razoável, né? Mas isso sim, nós temos lá a nossa equipe, o pessoal que está trabalhando, e já terminando essa, nós já vamos correr atrás para ver de que forma e como nós vamos fazer. Perfeito. E os próprios associados aí podem levar sugestões à ACE, né, Gino? A gente vê sempre essa dinâmica interessante aí, né? Bom, a realidade, Luciano, o que a gente precisa? A associação está lá, é para servir o associado. Tá? Então, nós, associação comercial, nós precisamos saber a sua necessidade. Porque a gente tem algumas ações que são ações que a gente tem que fazer do nosso dia a dia, que todo mundo usa. Que é o SCPC, são os cursos básicos, palestra e alguns outros atendimentos lá que a gente faz lá no balcão. Isso é o normal que a gente faz. Fora isso, repito aqui, é difícil para a associação ficar sabendo que está 740 associados, a gente sabia exatamente o que o associado precisa. Então nós estamos lá de portas abertas, sempre estivemos. Vá até a associação comercial, vamos tomar um café lá com a gente, bater um papo e fala da necessidade da sua empresa.
né? Você passando a necessidade da sua empresa, o que a sua empresa está precisando, a associação, dentro dos limites dela, do que pode ser feito, com certeza a associação vai correr atrás e vai fazer o que for melhor para ajudar a sua empresa. Essa é a função da associação comercial. A associação comercial ela tem que fazer o trabalho voltado pro associado. Essa é a nossa função, é trabalhar pro associado. Então a gente precisa saber exatamente o que vocês precisam. Então levem ideias, levem problemas para a associação. A associação está lá para ajudar a resolver isso aí, né? Essa é a nossa função. Perfeito. E de fato, né, a gente acaba vendo o quanto existe essa proximidade entre associado e associação, né, Gino? A participação sempre foi garantida, né? Não sempre foi garantida. Eu vou repetir de novo. Ele falou, a associação comercial ela foi criada para servir o empresário, né? A grande função nossa é o associado, tá? Então ela foi criada para fortalecer, né, a indústria, o comércio, serviços, é um todo. Às vezes a pessoa fala que a associação comercial, que acabou se usando muito esse termo, associação comercial, tá? Mas a associação comercial ela trabalha para todo o segmento empresarial. Comércio, indústria, serviços. Então nós estamos lá, e principalmente agora nessa nossa gestão, e com o pessoal entender o espírito, nós estamos de portas abertas, e nós estamos lá para atender realmente vocês a real necessidade do que vocês precisam. Perfeito. Falando também, né, a respeito das ações aí, a gente estava falando da estrutura, né, da Rede S como um todo, né, e a estrutura do Sebrae aqui, né, dentro da ACE, que tem prestado um grande serviço, né, Gino? Tem, nós temos uma unidade do Sebrae dentro da associação comercial, né? Principalmente ela está sendo muito usada agora nesse momento, o pessoal que está abrindo o MEI, né? Nós temos a nossa colaboradora, a Andréia, né? Que atende esse pessoal, né? E passa, porque a pessoa pode abrir até pela internet, é muito fácil, mas as pessoas vão lá, a gente com o maior carinho, né? Explica como é que, os detalhes que as pessoas podem ter para abrir o MEI. Por intermédio do Sebrae a gente traz cursos, traz palestras. O Sebrae tem muita coisa para oferecer para a gente. Então às vezes a gente fica difícil assim, eu vou trazer uma palestra para falar sobre isso. Mas eu preciso saber de vocês, empresários, se é isso que vocês querem ouvir. Então a gente precisa dessa colaboração. O Sebrae está lá, tem muita coisa para oferecer. O Sebrae, o Senai, o Senac, né, eles estão de portas abertas para a gente intermediar isso para trazer para vocês. Tá? Então eu preciso saber o que vocês estão precisando, passa isso para a associação para a gente trazer para vocês. Perfeito. Gino, para quem tiver alguma dúvida ainda, quiser mais informações a respeito das campanhas, das ações da associação, como é que deve proceder? Olha, Associação Comercial 3761-3700. O pessoal vai atender com vocês com a maior presteza, o que vocês precisarem. Vou dar só mais uma relembradinha aqui, tá? Então, participem, se ajude, vá no comércio de Batatais, as empresas que estão participando, a gente teve contato com praticamente quase que todas, eles estão fazendo um preço diferenciado, estão tendo um desconto, as empresas participantes, tá? O comércio de Batatais consegue ter qualidade e ter preço, tá? Mesmo das grandes cidades. E além de tudo, você tem a chance ainda de ganhar uma moto, mas são 4 vale-compras de R$250, R$1.000, né? Uma moto 0 km, modelo Lindy, né? Então essa a cada R$50, você fazendo a sua compra na loja participante, e lembrando, comprar o presente para a mamãe aí, deixar ela super feliz, né? E não esqueçam de preencher certinho o seu cupom, né? Deposite na urna lá na loja onde você comprou, que na segunda-feira, às 12 horas, lá na Associação Comercial, nós faremos o sorteio dos vale-compras e da moto.
Perfeito. Gino, eu quero agradecer a presença, você sabe que o programa está sempre à disposição aí para a gente levar essas informações, parabenizar pelo trabalho aí junto à CE e a todos que partilham aí desse projeto comum que é de alavancar o nosso comércio, a nossa indústria. Obrigado, você, obrigado à Educadora, está sempre colaborando com a associação comercial, e você estando colaborando com a associação comercial, automaticamente está trabalhando, está colaborando com o comércio, indústria e serviços de Batatais, que essa também é uma função da TV Educadora, fazer esse social, né? Fazer esse trabalho. Então, boa sorte a todos que forem participar aí da campanha do Dia das Mães, tá? Vá nas lojas participantes, peça, dá aquela choradinha do seu desconto, não esqueça de pedir o seu cupom, né? Que segunda-feira nós temos o sorteio. E já vou dizer para você que eu falei do baile, assim que eu acertar lá com o pessoal, a gente já vai dar um alô e volta aqui para falar para vocês o que a gente vai conseguir para vocês aí, que uma quantidade muito grande de pessoa pediu desse baile de 40 anos da Associação Comercial. Muito obrigado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, tá certo? Às 18h30 nós temos Cidade na TV, voltamos como sempre amanhã, logo após o Fique Sabendo com mais um Educador Entrevista. Você fica agora com os aniversariantes no dia e na sequência a companhia da TV Brasil. Educador está em festa. Ontem foi o aniversário do nosso querido cinegrafista Luiz Adriano e hoje quem está apagando mais uma velhinha é o repórter Antônio Claré. Parabéns, meninos, e muito sucesso. São os votos de toda a equipe da Rádio e TV Educadora.